Como é que esse setor sofreu em todo o mundo, na América Latina, e olhando para o Brasil, foi mais impactado com relação ao cenário geral? Ou aqui teve medidas que fizeram com que esse setor não sofresse tanto? Sofreu por igual? Qual que é a análise, assim, comparando com o mundo, né? O Brasil sofreu tal qual o resto do mundo. Nós sofremos mais que alguns países e menos que outros tantos. Acredito que algumas medidas que foram tomadas pelos governos em todos os níveis no Brasil acabaram surtindo um efeito positivo para que a recuperação do setor de restaurantes, setor de alimentação fraudulenta, que a gente tanto gosta e trabalha, se recupere mais rapidamente do que em outros setores. Do que outros setores e que em outros países também. Nós estamos vivendo um momento positivo em relação à recriação de empresas, obviamente um passivo muito grande. No entanto, a gente também enxerga que o futuro é mais brilhante agora, depois desse período passado a pandemia. Em questão de números, né? Como é que foi os fechamentos, os encerramentos de atividade, né? Pensando na morte dessas empresas, e a recuperação tem sido positiva? Já está ganhando fôlego? Bem, a gente trabalha com dados que chegaram às nossas mãos no Brasil, não só com o feeling. Se fala, tem dados da Brasel Nacional que falam, Associação Brasileira de Restaurantes, que falam em 30%, 28% de fechamento geral no momento do início da pandemia para o seu primeiro até um ano e meio depois. Ao mesmo tempo, a gente também não tem números tão precisos de empresas que abriram no setor. Então, eu acredito que o mercado em geral pode ter secado um tanto, mas só daqui a uns 12, talvez 16 meses, por aí, daqui a um ano e meio, que nós vamos saber se o mercado já voltou aos níveis de 2019. Com certeza não voltou aos níveis de 2019, todos os dias um número de empresas está abrindo. A gente já teve até um relatório sobre isso. A gente não tem o fechamento dessas empresas, já tem empresas que abriram depois da pandemia e fecharam durante ainda o período de recuperação. Mas o que nós enxergamos é que, no primeiro momento, o impacto de algo quase de um terço do mercado foi muito profundamente afetado. Lógico, muitos que estão ainda abertos sofrem com as dívidas que tiveram que contrair em função para manter imóveis, para manter equipe, para manter um funcionamento mínimo. E aí a gente pensa assim, em grandes redes como Madeiro, enfim, essas grandes redes que conseguem se sustentar um pouco mais, né, por ter ali um capital de giro mais previsto, para algum imprevisto, aliás. E aí os pequenos acabam sofrendo mais, né? Existe também algum dado especificamente sobre esses pequenos negócios que também tem muito impulsionado, né? Acho que faz parte de um contingente importante aí desse número nesse setor. A pergunta é muito pertinente, né? Quem mais sofreu, sem dúvida nenhuma, foram os independentes. Se seriam os pequenos negócios que têm no máximo 2 unidades. No entanto, algumas sedes, eu vou citar um nome porque fechou, como a 50s, por exemplo, fechou a rede toda. Então, também existem casos de empresas já assim, com estruturas maiores e mesmo a aquisição de empresas pelas outras. Para lembrar, o Grupo Trigo acabou adquirindo o China Inbox Gendai. Então, existe também uma transferência de direitos de marcas. Isso também, provavelmente, pelas questões dos problemas afetados que afetaram essas empresas. Então, você tem, mesmo nos grandes operadores, talvez um operador com mais estrutura, como você citou, e outros que eu vejo que têm estrutura e conseguiram até crescer durante e pós-pandemia, com aumento de unidades e aumento de operações. Obviamente, isso demandou algum tipo de esforço e também a questão da oportunidade, porque no momento de crise, as coisas também se criam. Só para a gente encerrar, então, a gente também percebeu que o que deu um fôlego para esse setor foi a participação ali, esse crescimento dos deliveries, né? Inclusive aqui na casa tem um projeto de lei que quer regulamentar, a gente estava conversando com o presidente da Foresc também, o secretário, falando sobre isso, que é importante essa regulamentação, porque o setor inchou, né, com esses trabalhadores, e então eles foram muito responsáveis por garantir esse fôlego. Como que o setor de delivery vê, né? Como vocês veem o setor de delivery nesse cenário atual de recuperação? Bom, o delivery, na verdade, tende a crescer um pouquinho mais, mas a desaceleração desse crescimento é notória, ou seja, continua havendo um crescimento do delivery, mas em níveis muito mais módicos, muito mais
códigos mesmo em relação à velocidade que nós tínhamos antes. Eu acredito que essa regulamentação, principalmente na questão, o elo mais frágil do delivery é a entrega. E os entregadores, enfim, os sistemas de entrega têm que ter algum tipo de, sim, garantia, regulamentação, para que garantam não só os direitos dos trabalhadores, mas mesmo em relação às relações de trabalho entre quem contrata, né? Quando você tem um intermediário, ou um grande intermediário, você também está sujeito a questões que não estão no domínio do bom serviço de um serviço de alimentação, como um restaurante ou um bar, quer dizer, um terceiro que entrega e, portanto, você não pode dizer que aquilo chega no padrão específico que você determinou, pela velocidade, pelo veículo de entrega. Então, eu acho que a regulamentação ela é bem ampla, não só nas relações trabalhistas, mas até no sistema de trabalho, enfim. É muito bem-vindo se tivesse uma regulamentação que todos possam participar opinando sobre isso. Perfeito. Muito obrigada, viu? Imagina.